Deus abençoe a todos os nossos irmãos, ouvintes, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos aqui mais uma vez no Tabernáculo A Voz de Deus e hoje é domingo, 17 de outubro de 2024 e logo mais às 18 horas nós estaremos com mais um culto na presença de Deus às 18 horas. O Tabernáculo A Voz de Deus fica aqui na rua Nicolina Rodrigues Coutinho, número 84, no bairro Serra Azul, em Sarzedo, na cidade metropolitana de Belo Horizonte. Os nossos cultos são todas as quintas às 9h30 e domingo às 18 horas. Em Ibirité, também na região metropolitana, nós temos também os cultos aos sábados, às 19 horas, e o tabernáculo fica na rua Senador Queiroz, número 355, no Jardim das Rosas. Que Deus possa abençoar os nossos ouvintes, irmãos e irmãs, e você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Mensagem fundamental. Se inscreva e compartilhe nossos vídeos e que a graça do Senhor possa assim abençoar seu lar, abençoar sua família, abrir seu entendimento, que esse é o nosso propósito aqui de levar a mensagem, levar a palavra. Antes de nós começarmos esse vídeo, o nosso áudio aqui, o nosso microfone, ele pega toda a parte externa, né? Então, se vocês ouvirem algum ruído, algum latido de cachorro e tudo, essas coisas assim, não se preocupe, porque a captação do áudio pega tudo. Então, continuando aqui, e no nosso canal Mensagem Fundamental, tem aí também a descrição do nosso canal Mensagem Fundamental, aí nossa chave Pix para aqueles que quiserem colaborar conosco, aqueles que querem dar a sua ajuda. Muito bem, eu sou o pastor Vanderlei Bonfim Costa e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, possa te abençoar. Vamos falar de um assunto aqui muito importante, sobre o pai de Caim, né? Porque muitas pessoas, muitas igrejas, muitas denominações não entendem, não compreendem, porque isso carece e necessita de revelação para entendermos que a serpente, ou para entender que Adão não é o pai de Caim, e sim a serpente. Evidentemente que muitas pessoas recorrem logo no capítulo 4 de Gênesis, onde Eva diz que alcançou do Senhor um varão e pôs o nome dele de Caim. Certo? Ali está falando de um ato, mas na verdade houve dois atos. Um ato entre a serpente e Eva e outro ato entre Adão e Eva. Eu não quero aqui entrar nos mínimos detalhes, porque senão nós vamos aqui fugir aqui do contexto. Mas para quem quer entrar mais profundo sobre esse assunto, é só você entrar aí no canal Mensagem Fundamental, você terá todos os temas, todos os sermões, todos os estudos, todas as matérias sobre a semente da serpente, né? Mostrando quem é a semente da serpente, quem foi, quem é essa semente da serpente, né? Então, a Bíblia chega a dizer que Eva é a mãe de todos os viventes, mas a Bíblia não diz que Adão é o pai de todos os viventes. Eva, sim. Eva foi e é a mãe de todos os viventes, mas Adão não. Adão não é o pai de todos os viventes. Para quem é estudioso, para quem estuda a Bíblia, para quem estuda genealogia, por exemplo, observe na sua Bíblia
Observe nas Sagradas Escrituras se Caim entra na genealogia até Adão. Nós encontramos no livro de Judas, antes um pouquinho de Apocalipse ali, nós encontramos que Judas, irmão do Senhor, diz que Enoque foi o sétimo depois de Adão. E se você observar ali na linhagem, procurando em Gênesis, você vai ver que Caim não entra na genealogia de Adão. Não entra. Pois, sendo ele o primogênito, ele teria que entrar. Mas Caim não é o primogênito de Adão. O primogênito de Adão era Abel, mas como Caim matou, Deus deu outra semente para Eva e foi colocado o nome dela de Sete. Então você vai estudar na sua Bíblia e ver na parte genealógica que Caim não entra na genealogia de Adão, pois Caim não faz parte da semente e da árvore geológica de Adão até chegar a Enoque. Então, muitas pessoas não compreendem isso. Como que Caim poderia ser filho da serpente? Como que a serpente poderia ser o pai de Caim? Muitas pessoas não entendem que a serpente era um ser que estava entre o homem e o chimpanzé. E praticamente esta serpente tinha toda a fisionomia humana, se parecia como homem, falava como homem, andava como homem, agia como homem. Era um ser ereto. E, no entanto, a serpente, após a sua maldição, ela passou a rastejar. Deus tirou dela todos os ossos. E hoje, a comunidade científica ficam estudando e buscando este elo, esta ligação, este elo perdido entre o homem e o chimpanzé. Pois a ciência sabe que entre o homem e o chimpanzé havia outro ser, das quais se chamou e deu o nome de elo perdido. Isso chama-se ligação. Elo quer dizer ligação. E eles não encontram isso porque os seus ossos foram-lhe arrancados, foram-lhe tirados, e a serpente passou então a rastejar e comer pó todos os dias da sua vida. Então, quando Caim nasceu, nós encontramos que a serpente já tinha sido amaldiçoada. Todavia, Adão e Eva criou Caim como se fosse seu filho. Mas Caim era filho de Eva, não por parte de Adão, mas por parte da serpente. Então Caim, não conhecendo seu pai verdadeiro, viveu a sua vida chamando Adão de pai. Mas não sabia ele que o seu pai não era Adão. Seu pai era a serpente, da qual foi amaldiçoada. E antes da sua maldição, ele colocou a sua semente no ventre de Eva, gerando então este filho, o filho da serpente. Então, Adão não conheceu seu pai verdadeiro. Adão não conheceu, ou seja, Caim não conheceu o seu pai verdadeiro. Não. Caim não conheceu. Todavia, ele tinha em mente que Adão era seu pai. Mas não. Abel era seu irmão por parte de mãe e não por parte de pai. Seu pai, a serpente, foi colocada sob uma maldição e, sendo amaldiçoada, Deus mudou sua forma,
que é a mesma de seu próprio filho, Caim. Então, quero que vocês prestem bem atenção que o pai revela o filho e o filho revela as características de seu pai. E, no entanto, as características, a fisionomia de Caim era do seu pai, pois Caim não era semente de Adão. Então, todos os traços, tudo, olho, pés, braços, mãos, orelha, boca, cabeça, tudo da fisionomia do seu pai, antes de ser amaldiçoado. Então, observe que Caim era o fruto. Caim não era a fruta, Caim era o fruto de um caso entre a serpente e Eva. Quando existe um caso de um homem com outra mulher, qual é o fruto daquilo nos termos de relação sexual? Quando aquela mulher se acha grávida, se acha então grávida. O fruto daquele relacionamento foi aquela gravidez, foi aquele filho. Então, Caim era o fruto de um caso que a serpente teve com a mãe dele, Eva. Eu sei que isso soa ridículo para muitas igrejas, soa ridículo para muitas denominações, mas isso é apenas por revelação. É apenas por revelação. Não adianta. Evidentemente que a serpente era um ser ereto. Agora, não sabemos ao certo até que ponto Caim continuava a pensar que Adão era seu pai. Muito embora Caim sempre o chamava de pai. E Caim, de forma alguma, herdou a natureza de seu pai, que era Adão. Não sabemos se ele chegou a saber ou foi confessado a ele que Adão não era o seu pai, pois seria difícil para Adão explicar no que o pai dele foi transformado. Eu creio que se Adão fosse explicar isso para Caim, ia ficar muito difícil, muito terrível para poder compreender. De fato, Adão não explicou, ele não compreenderia, porque na adoração ele já não entendeu. No dia que ele foi ofertar para o Senhor, que ele fez o altar e foi ofertar fruta, colocou fruta no altar, colocou maçã, banana, maçã, mamão, colocou abacate, abacaxi. Com aquela adoração, ele não foi recebido. Então, ele tinha entendido e compreendido que o pecado que os conduziu fora do jardim do Éden foi uma bendita, uma maldita maçã. E não foi um fruto silvestre comum, não foi fruta, não foi uma fruta silvestre que os fez sair do Éden. Foi o fruto que Eva comeu, foi o fruto que Eva concebeu, não foi fruta. Lê na sua Bíblia em Gênesis 3, não é fruta, é fruto. Então, e por Caim não ter a revelação, ele foi oferecer frutas, pensando que foi uma fruta que sua mãe comeu. Enquanto que Abel, seu irmão por parte de mãe, ofereceu um sacrifício verdadeiro, sabendo que foi sangue, uma vida que entrou no Éden, para tirar eles do Éden, e deveria ser um sangue para perdoá-los e voltá-los de novo para o Éden. Um sangue por outro sangue. Mas eles não entendem isso, não compreendem isso. Evidentemente que a serpente não tivesse sido amaldiçoada, se não tivesse sido amaldiçoada e ficado da maneira que estava, ela estaria abraçando seu filho Caim, conversando com ele, sem nenhuma diferença da mesma atenção de Adão para com Abel. Seria um pai com o seu filho, mesmo sendo um fruto de um caso de amor com Eva.
se ele não teria sido amaldiçoado, não tivesse sido amaldiçoado para se tornar aquela víbora rastejante, né? Então, muitos não entendem isso, por Deus ter dirigido somente a Adão, mas foi a designação, criação, chamado de filho de Deus. Se tudo ali foi colocado para gerar segundo a sua espécie, como esse ser serpente, nome esse dado por Adão a essa pessoa, como poderia fazer com que sua espécie continuasse, sendo que Deus não fez um par para ele, um par para a serpente? Mas para Adão, sim. Então, para que a semente da serpente desse continuidade, ele não tinha um par para ele. Então, ele usou um par do outro, que era Adão. Ele usou Eva, porque Deus não havia feito um par para a serpente para ele poder colocar a sua semente. Então, ele tomou o par de Adão, tomou Eva, pois Deus não havia feito um par para a serpente, para ele colocar sua semente e assim continuar produzindo a sua semente, para que sua semente pudesse avançar, para que sua espécie continuasse. Deus disse: produza, né? Toda a espécie. Mas como que a espécie da semente da serpente produziria, sendo que não tinha par para ele? Então, pegou Eva, que era um par de Adão, e ali colocou a sua semente, e assim a sua semente foi produzindo. Então, a semente cromossômica de Adão tinha para poder gerar um filho. A semente cromossômica que Adão tinha para poder gerar um filho. Esse ser, serpente, também tinha o mesmo. Ou Caim tinha 4 patas? Não. Um animal como muitos aplicam. Se os homens foram colocados por Deus para gerar segundo a sua espécie, e Eva estava esperando um filho da serpente, que espécie era essa? Então, era espermatozoides de que ser para gerar uma criança? Era espermatozoide. A única que pode gerar uma criança. Que tipo de animal Eva estava gerando? Não era uma criança? Não era uma criança que Eva estava gerando no ventre? Espermatozoides. Criança é um animal? Um bebê é um animal? Sabendo que a mulher não possui semente, que animal é esse que ao fazer amor com uma mulher gera um bebê? Religião híbrida, parágrafo 80, diz o seguinte: a ciência está tentando descobrir agora os ossos de alguma criatura entre o macaco e o homem e aplicando isso a uma raça de cor e assim por diante. Eles estão ignorantes como vieram. A serpente era um homem. Que animal introduz o seu esperma, os seus espermatozoides no útero de uma mulher e gera um bebê? A semente da serpente 113. Aqui está o que tem acontecido. E eu creio, e posso sustentar isso pela Bíblia, que foi a serpente que fez isso. A serpente é aquela pessoa que falta entre o chimpanzé e o homem. Ouça, observe isso agora. A serpente não era um réptil. Ele era mais sutil do que todo animal, é do campo. Pessoa. Observe, irmãos. Observe isso. Acorda. Como chamar um animal de pessoa? Agora, Eva adquiriu um varão. E disse ela: não seria esse varão de outro varão? Não, ela disse: alcancei um varão do Senhor. Então, se a semente é da serpente, era do diabo, então por que ela disse: alcancei do Senhor um varão? Por que ela disse isso? Porque toda semente, toda vida que vem na terra, é Deus que permite. Satanás não pode criar. Satanás não pode gerar. Satanás não pode criar. Só Deus é o criador. Satanás não cria nada. Essa patente não é para o diabo, é só Deus é o Criador. Por isso que Eva disse: alcancei do Senhor um varão, porque a vida só é permitida por Deus, mesmo ela vindo maligna ou não.
boa ou não, má ou não. Então, observe que o profeta se dirige à serpente como pessoa, mas veja que ele disse que nenhuma outra semente podia cruzar com a do homem, e para gerar tem que ter pares cromossomos femininos e pares cromossomos masculinos da mesma espécie. Então, pares cromossomos feminino, pares cromossomos masculino, para gerar uma espécie da mesma espécie tem que ser os mesmos cromossomos, para gerar a mesma espécie. Então, que tipo de espécie era essa, esse ser, a serpente? Perguntas e respostas número 9, parágrafo 176, parte B. Satanás nunca haveria chegado a eles, porque a semente não haveria se misturado com a da mulher. Você não pode misturar uma semente humana com nenhuma outra semente de animal. Mas a serpente não era animal? Não se pode. Porém, este que misturou a sua semente está completamente extinto. Deus a converteu numa víbora. Então, amados e preciosos ouvintes, nós observamos aqui na palavra, nós observamos aqui na mensagem que Deus nos deu de um profeta. Nós encontramos que quando Jesus Cristo estava aqui na terra, nós encontramos antes disso João chamando alguns religiosos de raça de víboras. Raça é linhagem. Nós encontramos Jesus Cristo dizendo para os sacerdotes, para aqueles homens maus que tentavam matar Jesus de todos os jeitos. Eles disseram: vós tem por pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Quem que praticou o primeiro homicídio? Não foi Caim? E Caim era do maligno, diz a Bíblia. Caim não era benigno, da bênção. Não, Caim era do maligno. Caim não era de Deus. Então, nós entendemos que essa semente da serpente proliferou, ela continuou. E na Bíblia, essa linhagem foi chamada de filhos dos homens. E a linhagem de Sete foi chamada de filhos de Deus. E essas duas sementes, lá nos dias de Noé, no tempo da multiplicação das pessoas, dos povos no mundo, viram os filhos de Deus, linhagem de Sete, que as filhas dos homens, linhagem de Caim, eram mais belas e tomaram para si esposas e casavam e davam-se em casamento. Então, foi quando Deus, destruiu toda aquela linhagem, porque o mal era contínuo, as pessoas não tinham decência, casavam-se, davam casamento, era um casamento de divórcio para cima e para baixo, casava com essa, deixava essa e casava com outra, assim por diante, e as duas sementes se misturaram. E assim, o Espírito de Deus não podia mais ficar contendendo com o espírito do homem, por causa da sua maldade, que era muita. Então Deus fez com que Adão, justo, na semente de Sete, pudesse fazer uma arca para ele e sua família se salvarem daquela grande destruição que viria, que era o dilúvio, para exterminar toda aquela maldade que estava sobre a terra. E nós vemos hoje novamente a mesma maldade na sua repetição, até maior do que aquelas, pois tem se repetido o mesmo quadro em nossos dias, antes mesmo da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela segunda vez, para levar um povo escolhido e redimido através do sangue do Senhor Jesus Cristo, salvo pela graça e batizado no seu nome, Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe seu lar, seu coração. Como nós havíamos falado no princípio do nosso canal, aí na descrição do canal, mensagem fundamental. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Aí está a descrição, a nossa chave Pix, para aqueles que desejam cooperar, que quiserem assim ajudar. Que Deus abençoe cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se o Senhor Deus assim nos permitir. Deus abençoe.